pouquinho sobre personalidade borderline. Transtorno de personalidade borderline. TPB. B, exatamente. TPB. TPB. Para ficar mais claro. É um assunto que foi muito pedido, né? Extremamente pedido, né? Você tá sempre vendo isso. Eu acho uma coisa que é legal, que não foi nem as pessoas pedindo para elas, foram para quem tá com elas, né? Com uma mãe, um parceiro, um amigo, até amigo. Com tava certeza. querendo saber mais sobre isso. Com certeza. Porque é difícil, talvez seja uma das personalidades mais mal compreendidas e mais difíceis de estabelecer relacionamentos mais íntimos. E não estou falando só de homem, mulher, de mulher com mulher, homem com homem. Estou falando de relacionamentos, sejam mais íntimos, mais próximos, no trabalho, na família. É bem desafiador. Por que é difícil, assim? Exatamente, porque o transtorno de personalidade borderline, por ser um transtorno de personalidade, é algo que vem desde muito cedo, né? Não é algo que acontece mais tarde, como um transtorno bipolar, assim. Então, ele vem na estrutura. E nessa estrutura, talvez a coisa mais marcada, uma das coisas mais marcadas seja, primeiro, uma instabilidade emocional muito grande, um sentimento de autopercepção muito deficiente, uma autoestima muito baixa e uma necessidade de apego ao outro para se validar como pessoa muito grande. Então, isso dá uma série de sintomas que, se não for visto dentro desse complexo sistema, acaba confundindo, acaba né? confundindo e acaba trazendo a sensação que a pessoa está fazendo de propósito, que está fazendo de amargura, de vingança. Eu já vi uns vídeos na internet de até médicos, assim, psiquiatras, falando muito mal, né, de quem tem borderline, falando que são os piores pacientes, são pacientes que não trabalham e tudo. É realmente diferente, é difícil? Olha, é complexo, como tudo dentro da estrutura humana, é muito complexo. É um transtorno, eu digo que é um transtorno que tem muito a ensinar aos médicos, aos psicólogos. Caramba! Porque se você consegue entender a profundidade, as sutilezas de uma personalidade borderline, você é capaz de lidar com quase tudo. Por quê? Porque é muito por completo? Ser muito complexo. Ele Entendi. É muito complexo. Nunca é o que aparenta ser. Então, se você Como se fosse sempre uma pegadinha, sempre um detalhe, uma nuance. Eu diria que você tem que ter um profundo comprometimento com o paciente. Comprometimento, entender aquele universo, os acessos de raiva e nunca tomar nada como pessoal. Né? Porque tem gente que fica assim, mas é uma pessoa muito raivosa. Sim, mas não é exatamente contra você, é contra sentimentos que assombram aquela pessoa. Entendi. Em geral, o medo desesperador de ser abandonado. E isso é genético? É de família? Você, por ser complexo, não é só uma coisa. Você tem um componente genético, você tem um componente que tem a ver com o tipo de educação, de ambiente ao redor que foi formada aquela criança, que pode prejudicar muito ou pode melhorar também. E você tem outros fatores que você não pode deixar de lado. Deve ter algo aí falando na tua... Tem. Vamos lá? Literalmente é o que você falou. Gênese. Tudo. Tá, então vamos às origens, então, né? Começa com a vulnerabilidade, né, genética, inata, né? Que é um sistema nervoso hipersensível, com predisposição genética, e a amígdala hiperreativa. Olha que interessante, né? Existe esse componente, essa vulnerabilidade inata, que a gente chama do componente genético? Sim, existe. E a coisa mais importante é que esse sistema nervoso, a amígdala, não tem nada a ver de amígdala de garganta. Tem a ver com a amígdala cerebral, que ela fica no centro do cérebro e ela é responsável pelo nosso sistema de alerta, de proteção, de sobrevivência. Quando esse sistema de alerta, de medo, está hiperativado, é como se a gente vivesse o tempo todo com a sensação de que algo muito ruim vai acontecer. É uma ansiedade extrema. É desespero. Chega a ser pânico? Pode, se você não pânico da doença, transtorno do pânico, mas o pânico de ser abandonado, de ser rejeitado. Então eu diria que
a palavra melhor é desespero. Desespero. Então, imagina a gente viver o tempo todo achando que vai ser abandonado, que a gente não dá conta de ser a gente, que a gente precisa o tempo todo ter um apego com alguém, porque a gente não dá conta de viver. Então, é um desespero como se fosse uma pessoa se afogando e o tempo todo esperando alguém vir pegar. Entendi. É mais ou menos isso. Então, essa hiperreatividade da amígdala é real. Tanto que no... Então, eles não têm culpa, né? Veio assim no corpo não é uma deles, a questão de amígdala culpa. deles Eles mais... têm essa predisposição, isso é um fato, né? Eu acho que nunca cabe culpa quando a pessoa não sabe do que se trata e não sabe como melhorar. A questão de uma cobrança só existe quando existe a explicação, o entendimento, o conhecimento, e aí sim, se eu sei que eu tenho esse transtorno, como ele funciona, o que me predispõe e o que eu posso fazer para aquilo. Então, saber que essa amígdala é hiperativada é super importante. Então, reações que a gente teria simples, vamos supor assim, você chega para mim, eu te ligo mais tarde. E aí você não me liga mais tarde, nem no dia seguinte, porque você está lá no teu trabalho, tá entretido com o teu trabalho. Isso acontece. E acontece realmente comigo. acontece. Não, acontece. Tadinha da bicha. Não, acontece. Não é só isso. Às vezes você me liga também que eu não respondo, estou viajando. Isso, para uma pessoa que tem border, é tomado como pronto. Essa pessoa nunca mais quer me ver, tem alguma coisa, eu acho que ela descobriu alguma coisa de mim. Aquilo começa uma engrenagem que a pessoa vai ficando desesperada. Caramba! E aí ela pode te ligar falando barbaridades. E você fala, ué, em vez dela te ligar, tá tudo bem? Ok, tá tudo bem, tá tudo bem. Ela vai, o que houve? E por que você não me ligou? Você pediu para me ligar? Aquilo já tá, porque o sistema de defesa ali, a amígdala, ela superativada, ela reage muito mais do que deveria. Caramba, é como se ela já tivesse aquela conversa que ela tá tendo com você no telefone várias vezes, né? Não, então, na hora que ela vai conversar com você... Porque ela fica imaginando, por que não me ligou? O que houve? O que eu fiz? O que eu falei? Sempre se culpando? Sempre se culpando, até Isso porque... pode virar um toque? Não. Porque não. ela tem esses pensamentos intrusivos, negativos, de certa forma. Sim, mas não chega a ser um toque, é um pensamento intrusivo. Você não pode dizer que é um toque. Qual que é a diferença de um pensamento intrusivo e um toque? Porque no toque assim, você tem o pensamento intrusivo constante, não numa situação isolada, e você tem rituais tentando compensar aquele pensamento. Entendi. O border tem muito pensamento intrusivo, mas não necessariamente isso ritualiza. Não chega a ser algo obsessivo. Não, ele pode ter pensamentos obsessivos, intrusivos, mas a compulsão é diferente. Entendi. Caramba, é realmente muito complexo para diagnosticar border. Porque são detalhes, mas assim... a vulnerabilidade é super importante, tem que entender. Isso até, quando eu escrevi o Mentes que Amam Demais, tem lá na origem estudos de neuroimagem que mostram, de fato, essa hiperreatividade do sistema límbico, da amígdala, mediante coisas simples. Por exemplo... Até esse livro seu, eu não tinha ouvido falar desse termo. Eu, na minha faculdade, não... Por quê? Não passa. É algo novo? Eu acho... Não é novo. Eu acho que a visão... Muitos border eram diagnosticados como TDAH, como bipolar, muitos. Você falou que é complexo. É muito complexo. Então, não é defeito de ninguém, mas evolução, é que hoje a gente tem uma visão, por isso que a gente tem até neuroimagem provando essa hiperreatividade, que pode ser muito confundida. Em média, quando eu escrevi o Mentes que Amam Demais, se levava, o borderline para ser diagnosticado, levava em média 10 anos. Porque ele nunca vai... Qual que é aquela palavra linda que você fala? Sine qua non. A condição sine qua non. A condição sine qua non, eu diria instabilidade emocional. Nossa, então que é diferente difícil, do TDAH, que é a hiperatividade mental. O excesso de pensamento que leva à instabilidade emocional. Caramba, é então uma instabilidade. TDAH exausto, né? Então, aí antes de chegar no border, coloca que é depressão, ansiedade, o último
que Não, vai porque pensar? o border não vai buscar ajuda porque é border. Ele vai buscar porque ele está deprimido, porque ele está tendo crises de ansiedade desesperadoras, que a primeiro momento você fala, não, tem um transtorno de ansiedade, ou então, não, tem uma depressão aqui. Só que tem que Tudo isso é sintomas, né? são sintomas. Pode até ter como consequência, mas não é a origem da questão. Você já percebeu que toda vez que tenta mudar, alguém faz você se sentir culpada por isso? É a amiga, a família, o marido, o ambiente, gente que diz te amar, mas te puxa de volta para o mesmo lugar de merda de sempre, e isso tem nome: mentalidade de caranguejo. Um sobe, os outros puxam para baixo. E talvez o motivo da sua vida não andar não seja a falta de esforço, seja o balde onde você vive. Não seja um caranguejo é o que vai fazer você enxergar isso. Clica agora no link na descrição ou no comentário fixado antes que esse ambiente destrua o resto da sua vida.